Senhor da vida, Divino Mestre Jesus, realidade que nos acompanha nessa existência, nossos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, para mais um estudo do Teu Evangelho de amor e luz, Pai. Te pedimos que nos abençoe hoje e sempre, que olhe por nós, que nos fortaleça, que nos guie a caminho da luz, que nos dê o direcionamento correto, que estejam sempre nos intuindo para fazermos o bem. Senhor, alivia os nossos corações do mal, Pai. Sabemos que ainda temos muito do instinto animalesco. O homem velho ainda está dentro de nós. Que possamos, Senhor, ter a Tua força para expurgá-lo e caminharmos, Senhor, sempre no bem, desenvolvendo a caridade, tendo empatia por aqueles que sofrem. Senhor, abençoa a todos aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje. Abençoa também, Pai, todos os nossos familiares, que todos possam receber a Tua luz e o Teu amor. E nos dirige, Pai, para colocarmos em prática o que fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Nós estamos na prece pelos obsidiados, né? Quer dizer, ainda no prefácio, no item 81, o terceiro parágrafo aqui na minha edição, né? Não sei da edição de vocês. Todo mundo está estudando no livro do Evandro Noleto, a tradução do Evandro Noleto, da FEB? Sim. É mais atual, né? Mais a nossa linguagem, né? Do nosso português, não é o português do período do Império. O meu é outro. O seu é do Guilhom Ribeiro? É, tradução? Nem sei onde está o meu aqui, não. Na capa. Mas não é. Deve estar na capa, assim, tradução de... Não enxerguei, não. Depois eu vejo e falo. Depois a gente vê. Bom, então, o que é a obsessão? Só para a gente lembrar o que a gente leu aí desse pedacinho inicial. É uma ação persistente. Quer dizer que se não é persistente, pode ser uma, digamos, uma influência em que nós somos enganados pelo espírito, mas isso não tem consequência nenhuma. Agora, se é uma ação persistente, aí é obsessão. E mesmo entre a obsessão, porque a gente falou que ser enganado não é uma obsessão, porque não é persistente. Uma hora ou outra a gente pode ser enganado. Beleza. Mas só na obsessão, os efeitos podem variar muito, certo? Os efeitos de uma influência persistente podem variar significativamente. De uma simples influência moral, quer dizer, vamos fazer alguma coisa errada, vem a ideia do espírito para nós. Aí nós dizemos, vamos. Mas não teve nenhum efeito além desse, uma influência moral ruim. Claro que se a coisa, ao longo do tempo, progredir, aí pode chegar a uma perturbação completa, a perturbação das faculdades mentais, né? Como é o caso da epilepsia, por exemplo. Então, essa ação persistente, a obsessão, ela obstrui os canais da mediunidade, de forma que toda a comunicação que você quer ter com o espírito superior, você pode não ter. Quem vai sempre te responder é esse espírito obsessor para as questões que você faz, mesmo que você se dirija ao seu anjo da guarda, né?
quem vai te responder é sempre esse espírito inferior, né? Ora, agora, para que existe isso? A gente sabe que mesmo a obsessão, como as doenças físicas, elas são provas, né? São expiações. Mas, quer dizer, expiação tem uma razão no passado. A prova é que visando mais o futuro, porque a finalidade em todos os casos, mesmo no de expiação, é que nós melhoremos moralmente, certo? E sejamos até mais caridosos, né? Então, não existe só uma razão digamos assim, no ódio e tal, né? Tem uma finalidade positiva da obsessão. Então, tá, vamos lá. Agora, a gente viu o resumo aí do que a gente estudou na aula passada, só para a gente fazer uma sintonia e continuar com o assunto. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Estão aí no parágrafo do mesmo modo, Uhum. certo? Então, vamos lá. Certo. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, né? Verdade. A gente, às vezes, está com uma célula, alguns conjuntos de célula adoentados e a coisa cresce e pode virar um problema bem mais significativo. Então, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Beleza? Então, vejam aí. Foi a nossa imperfeição moral que permitiu que fôssemos acessados por um determinado espírito mau, né? E lembra que, às vezes, tem o que não é mau, mas que influencia também negativamente, né? Certo? Então, vamos lá. Quer dizer, não é uma pessoa que quer te fazer mal, mas ele é até uma pessoa que gosta de você. Mas só a presença dele pode, digamos assim, nos fazer mal, mesmo que ele não queira. Deu para entender? Lembra do caso daquele jovem que morreu e ele ficou 5 anos ao lado da namorada, né? Uhum. A ponto dela ficar perturbada psiquicamente e também ficou muito magrinha, porque ele sugava as energias físicas dela. Sim. Então, vamos lá. As causas físicas se opõem forças físicas, certo? Você tem que tomar um remédio que é uma energia da Terra lá, né? Um composto químico meio grosseirão, né? A causa moral tem que se opor, né? Tem de se opor uma força moral, beleza? Ah, vamos praticar determinado um ato de agressão física. Eu estou com raiva dessa pessoa. A essa causa moral tem que se opor uma força moral. Não pode ser assim e tal, né? E a pessoa tem que chegar à conclusão de que a agressividade não leva a nada, né? Certo? E seja qual for o erro, tem que colocar uma força moral. Enfim, às vezes essa luta não é uma luta fácil, né? É uma luta que demanda um tempo mais longo. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para livrá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, beleza? Beleza. Então, como é que de uma pessoa orgulhosa você tem que fazer uma pessoa humilde? De uma pessoa egoísta você tem que fazer alguém altruísta? De uma pessoa sensualista você tem que elevar o moral. Essa fortificação da alma demanda tempo, certo? Não vai ser da noite para o dia. Daí a necessidade de o obsidiado trabalhar pela sua própria melhoria. Ora, esse trabalho é o trabalho de uma vida, sim? Não vai ser o trabalho de uma semana, né? Não vai ser o trabalho de uma semana. Pensa numa pessoa orgulhosa, como que ela vai ser humilde? Não agressiva. Pode falar, Ana. Às vezes demora séculos. Às vezes demora séculos. Exatamente. Então,
Vamos voltar para nós mesmos. Nós temos que nos trabalhar pela nossa própria melhoria, porque o estado em que estamos permite uma influência, vez ou outra, de alguns espíritos não elevados com os quais nós trocamos energia. Beleza. E isso tem por finalidade, como a gente vai sofrer com isso, a finalidade é justamente que nós erradiquemos de nós o que há de mal, o que não é bom, para que, melhorando, não soframos essas influências. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, temos que trabalhar para a nossa própria melhoria. O que basta, na maioria das vezes, na maioria, vê aí, um grande percentual de vezes, basta que nós nos melhoremos moralmente para nos livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. É como diz o livro Ação e Reação. Às vezes, o espírito não elevado que está atrás de nós, ele é a bigorna e o martelo, que nos põe para frente, né? Que nos modela. A gente é uma peça bruta de, digamos assim, de ferro. Ah, você não está obedecendo aquela voz doce, meiga, de convidar ao estudo, carinhoso. Tá bom, então a bigorna e o martelo vai dar uma melhoradinha nessa pedra bruta, né? É isso. Então, vamos lá. E na maioria das vezes, nós próprios podemos, melhorando-nos moralmente, nos libertarmos da influência dos obsessores. Beleza. Mas existem casos que não, né? Que tem que ter um auxílio de um terceiro. Mas vamos lá. O auxílio deste se torna indispensável quando a obsessão degenera em subjugação, quando a obsessão degenera em possessão. Ora, lembra do Livro dos Médiuns? Que Allan Kardec, que é anterior ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele não gostou de utilizar o livro Possessão, né? Porque a ideia de possessão diz lá no Livro dos Médiuns. A ideia de possessão, ela dá uma ideia de que o espírito que nos influencia, ele é permanentemente mal e que pode existir uma coabitação do espírito, do obsessor e do obsidiado no mesmo corpo. Lembram? Lembro. Foi essa a razão descrita no Livro dos Médiuns, pela qual, essas duas razões, pela qual levou Kardec a, digamos assim, não vamos usar esse termo possessão. Mas você vê, né, que ele retorna esse termo no Evangelho, que foi escrito depois do Livro dos Médiuns. Então, digamos assim, ele faz uma lição encadeada. Ele não põe todos os conhecimentos de uma vez só. Ele tem muita inteligência para fazer uma lição, depois a outra, depois a outra, depois a outra. E aquilo que você não aceitava e que ele próprio negou, ele reintroduz aqui mais para frente, quando nós estamos, depois de ter lido, estudado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, estarmos mais aptos a entender os termos que ele deixou de usar, que ele começa a utilizar. Deu para entender a coisa? Uhum. E aí, se a gente for estudar as obras de André Luiz, esse termo é comum. Esse termo é comum. E André Luiz ainda vai provar que existe uma combinação energética no médium intuído do espírito que está se comunicando, do espírito não elevado que está recebendo auxílio ao se comunicar com o médium. Né? Certo? E no médium sonambúlico, mais ainda o corpo fica à disposição do espírito comunicante. Porque o médium sonambúlico, ele sai muito do corpo, ele se afasta. Então, o corpo fica muito, digamos assim, entregue às suas próprias energias físicas ali. O corpo fica um defunto, vou falar assim para vocês entenderem. Então, quando o espírito vai dar aquela comunicação, ele realmente, vou usar a palavra quase do livro, o espírito comunicante se torna quase senhor daquele corpo. Só que o próprio espírito comunicante,
está sendo, digamos assim, muitíssimo controlado pelos espíritos superiores da que estão presentes na reunião, e eles querem que o próprio médium participe desse controle. Mas, sim, existe, mesmo que por um período curto ou, às vezes, um pouco mais longo, uma coabitação energética do espírito que pode estar obsidiando e que a gente sabe. A subjugação é quando já surgem, né? A subjugação é quando já surgem consequências físicas. E se a gente lembrar do livro Missionários da Luz, as mitocôndrias são responsáveis pela produção da energia de cada célula nossa. Lembram disso, da biologia? Cada célula tem uma mitocôndria que produz energia. Agora, lá no livro Missionários da Luz, tinha uma senhora que ela foi dona de escravos e ela estava sendo obsidiada por uma gama grande de escravos. Beleza. Todas as mitocôndrias da célula dela estavam produzindo uma energia de má qualidade e em baixa quantia. Tem efeitos físicos? Tinha. Então, ela já está, de certa forma, subjugada. Beleza? Aham. Tá. Então, agora volta no livro dos médiuns. A subjugação também pode ser moral ou física. Da física já falamos, tem consequências fisiológicas. A moral é quando a pessoa faz aquilo que ela não quer. Ela sabe que está errado, mas uma força a impele a fazer aquilo que está errado. É diferente da fascinação, porque a fascinação, a pessoa está enganada. E ela faz aquilo, né, digamos, achando que está correto. Por isso que Kardec diz que a fascinação, às vezes, é pior que a subjugação. Porque se a subjugação ela tem efeitos físicos, pelo menos você sabe que aquilo está equivocado, está errado. Beleza? E André Luiz vai falar de possessão completa. Então, mesmo a possessão tem graus. E a epilepsia, quando tem por causa um processo obsessivo, ela pode ser um exemplo de possessão completa. Beleza? Lembra Como a gente leu aqui no início. da Odila e da Zulmira? Era uma possessão, né, João? Da Odila com a Zulmira entre a terra e o céu. Por que você fala isso, Ana? Porque Quais características você lembra? Porque ela praticamente, ela que comandava a Zulmira. Lembra que ela deixou o Júlio morrer afogado? Uhum. Aí ela não se conformava, a mãe que estava desencarnada, e ela comandava praticamente todo o pensamento da Zulmira, Uhum. que era a madrasta. Já tendo efeitos físicos, né? Isso pode ser. Estava na cama, não conseguia Uhum. mais fazer nenhuma tarefa de casa. Estava numa possessão, né? Numa prostração física total ali, né? Se a gente lembrar do livro No Mundo Maior, ele vai falar dessas características das influências negativas dentro da nossa mente. Uhum. Vai falar de três degraus, de três andares no edifício do cérebro. Uhum. E vai falar de uma energia escura que corta a possibilidade de comunicação, por exemplo, do terceiro andar. O terceiro andar é a parte moral, é a parte em que nós oramos, entramos em contato com a espiritualidade superior, né? Somos capazes de ler um livro religioso, entender aquele conteúdo, absorvê-lo. Agora, se você está com uma obsessão tal, em que há uma energia escura que não permite que você acesse o terceiro andar, você só vai ficar no segundo andar. O que é o segundo andar? Você vai somente trabalhar nas coisas comuns da vida profissional, das atividades diárias. E ainda, se esse segundo andar estiver meio bagunçado, você faz tudo meio atrapalhado. Você quer mesmo que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que sair agora, mas onde que está a chave do carro? Eu saio, levei a chave do carro, mas eu tinha que levar aquele documento. Onde que está aquele documento? Você está todo atrapalhado.
E pode ficar mais grave, porque pode cortar até o segundo andar quando você fica na fase instintiva. Beleza? Uhum. E isso tudo, ao longo do tempo, vai depreciando o corpo. Legal. Então, fizemos aí um resumo um pouco rápido a respeito de subjugação e possessão, né? Porque, então, o paciente muitas vezes perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, ó, veio aí, ó, a pessoa perdeu a vontade, perdeu o livre-arbítrio, já não tem uma força de decidir as coisas, né? Certo? Aí é necessária a ajuda de um terceiro. É isso que está falando aí, né? Quando a pessoa está muito prostrada, que foi o exemplo que a Ana deu aí, perdeu a vontade, já não tem uma capacidade de decidir aquilo que é bom ou não é, precisa da ajuda de um terceiro. Então, vamos lá. A obsessão exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que, com consequência, tem sua origem nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência, né? Veja-se o capítulo 10, item 6, capítulo 12, itens 5 e 6. Mas vamos falar um pouquinho disso aqui. Então, quase sempre é uma ideia de vingança, mas nem sempre, né? Nem sempre. Vejam que, às vezes, a obsessão ela pode ter por causa o quê? Uma das razões é, por exemplo, a prática do bem. Como nós estamos praticando o bem, determinados espíritos que não nos conheceram em vida anterior, não nos conheceram, eles não querem que haja o bem na Terra, então eles tentam nos influenciar. Só que é permitida essa influência até determinado grau, não só para que nos corrijamos, porque vimos que as influências são provas para a nossa melhoria, não é isso? Como também de forma que nós contribuamos com a melhoria desses espíritos inferiores. E com isso nós recebemos auxílio de espíritos superiores que controlam isso tudo. Permite o acesso maior, permite que o médium tenha a noção. Agora não é hora do espírito inferior aparecer. Agora deixa. O superior controla tudo isso, agora deixa. Faz o médium ter uma visão da situação, faz ele refletir por que ele está recebendo uma influência inferior. Os superiores controlam tudo isso, acho que não. Controlam. Eles trabalham pela nossa melhoria moral, controlando tudo isso. Outra causa, quando a pessoa não tem uma força moral. Então, a gente viu, aqui está falando, frequentemente, quase sempre é uma vingança exercida, a gente não se relacionou bem no passado com determinados espíritos que ainda estão desencarnados e eles buscam não influenciar negativamente. Outra razão é aquilo, como nós estamos praticando bem, eles tendo inveja do bem, querem nos derrubar. Outro, por inveja, né? Outra razão, por inveja, como a pessoa está sofrendo e ver aqueles homens em condição melhor, ele deseja fazer com que esses homens sofram. Mas não eram pessoas conhecidas de vida anterior. Outro caso, percebe uma pessoa que ele é incapaz de resistir a uma influência moral e o espírito querendo participar de algo negativo e sabendo que aquela pessoa não vai resistir, ele a influencia. Deu para entender? Por exemplo, pega um jovem que não tem forças para resistir às questões sexuais. Comum ou não? Comum, né? Certo? Então, o que eu falo? Eu sou um espírito desencarnado e eu estou super interessado em viver o sexo a todo instante, a ter as sensações do sexo, porque o sexo é bom, porque eu gosto disso. E aí eu
vejo lá um determinado jovem, tem força moral para resistir? Não, não tem força moral para resistir. Então, eu vou ficar coladinho nele e ainda vou influenciar a cabeça dele, porque eu quero que ele, vivendo o sexo, eu viva também. Quando ele se relacionar sexualmente com aquela moça, aquela outra, aquela João, outra, eu vou estar junto. Eu vou estar junto e também vou ter o prazer. Deu para entender? Quer dizer, mas João a incapacidade... não é só o jovem, né? Eu Não, conheço pessoas assim de idade que têm uma fissura pelo sexo. Eu fico olhando assim, eu digo, meu Jesus amado, com toda essa idade, ainda tá com todo esse vigor. Eu incluí o jovem porque, digamos, é o natural da época. Né? É o começo, né? É o natural, é o começo, né? Então, vamos lá. Mas não é só, tem razão. Aí ele fala, vamos ver o capítulo 10, item 6 e o 12, item 5 e 6. A gente leu isso aí várias vezes, né? Né? Mas vamos fazer a revisão, porque se ele repetiu várias vezes é porque o item é importante, né? Então, primeira coisa, nós estamos estudando o quê? Obsessão. Qual é a causa, quais são as causas da obsessão? Falamos aqui. Incapacidade de resistir moralmente, a pessoa está praticando bem, como o espírito sofre, quer que todos sofram, e uma das principais, e a principal razão é uma vingança de vida anterior. São espíritos com os quais nós nos relacionamos. Aí o que é que vai falar o capítulo 10, item 6, né? Que o perdão e a prática do bem, o perdão e a prática do bem não tem só um efeito moral, tem também um efeito físico. Qual? Ele nos livra dessa energia inferior. Como que eu faço para me libertar dessa energia inferior que esse espírito quer, digamos assim, que ele está sempre me envolvendo com uma energia densa, uma energia escura? Eu tenho que praticar o bem. Eu tenho que perdoar. Esteja essa pessoa encarnada ou desencarnada. Sim? Então, lembra. Eu não gosto muito dessa pessoa da minha família. Só aí já formou um elo de sintonia negativo. O que eu tenho que fazer? Praticar o bem. Porém, com sabedoria, porque uma aproximação muito excessiva, despreparados, se estivermos despreparados, a coisa pode ficar mais grave. Eu chego com a intenção de ajudar, eu chego com a intenção de me livrar do processo obsessivo. Mas como eu não estou preparado e vou sem sabedoria nesse contato, acaba pior. Surge novo atrito. É ou não é? Então, a gente tem que ter sabedoria e saber dosar os encontros. Hoje, sim. Semana que vem, talvez. Daqui a 15 dias, um mês. Porque é um emaranhado do relacionamento familiar, né? Não somos só nós que participamos dessa teia de aranha. Se a gente se afasta muito, alguém sofre. Ou mais de um sofre. Então, tem que ter sabedoria e controlar bem a torneira do encontro. Beleza. É a prática do bem e o perdão que nos livra da energia, estejam esses espíritos encarnados ou encarnados. Agora, se não praticarmos o bem, se não estamos no perdão, somos feridos nos interesses e nas nossas aflições, certo? Beleza? Então, aquela ideia, reconcilia com o teu adversário, não exclui a sabedoria. Não é assim. Reconcilia-te o mais depressa com o teu adversário, mas esse mais depressa tem equilíbrio. O equilíbrio está em tudo, tem que ser dosado. Não é assim, está aqui, está escrito. Então eu vou super ansioso, corri para... Olha, a gente tem que se amar, olha, não sei o quê, pum, outro atrito. É ou não? É. Tem que fazer o evangelho antes que o familiar vai chegar. Também ajuda muito.
para harmonizar o ambiente, nos harmonizar, né? É, E é vida que segue, porque a gente tem que conviver, não tem jeito. é, Mas é difícil, hein? É difícil, não é fácil, não. é, Não, mas é assim que a gente aprende, senão se a gente for conviver só com quem a gente gosta, a gente não sai do lugar. sim, é verdade isso. Verdade pura. É o que falou aqui, né? É para o nosso bem que há essas empresas. Mas aí, às vezes, você vai, né? Você vai ali e tal, você faz aquela harmonia, não vou ficar bem. Aí a pessoa, você chega assim, aí a pessoa solta uma, aí você dá aquela, você tropeça. Aí você É, fica, meu Deus, eu não podia ter feito isso. Mas já fez, né? E não aí? sei. É É, difícil, João, não é fácil, é. não. Não, não é. É, Olha, a acho que eu vitória ainda não vou se ter dá em que, curto prazo, né? A vitória não se dá em curto prazo. eu Vamos ainda vou ter que ir ratear muitos nessa. séculos. E o capítulo 12, Esta, Não, a como minha diz, vitória com relação a isso ainda é o que é, João? como pode diz, falar aí, Malu. O áudio ficou meio tardio para mim. Não, eu perguntei da Ana, o que é que ela falou? como diz Ah, o Chico, a gente também tem que apanhar, não é só bater, né? Tô, Temos que apanhar, tô vai bater, apanhando bem. saber apanhar, sem é, chorar. é isso aí. O capítulo 12, item 5, vai falar que a gente tem que recordar que a maldade dessas pessoas não é um estado permanente, que essas pessoas se tornarão boas. O que, se a gente recordar disso, já dá uma certa tendência para que sejamos indulgentes com o erro dessa pessoa, beleza? Né? E que um comportamento inadequado nosso prolonga essa irritabilidade que existe entre nós e essas pessoas encarnadas, ou entre nós e esses desencarnados, por um prazo mais longo, né? Por um prazo mais longo. Somente pelo bom comportamento nosso, né? Somente com a resignação é que nós, digamos assim, retiraremos dessas mentes a intenção de represália, a intenção de proceder de forma equivocada para conosco. Então, digamos, o maior sacrifício é o que vai funcionar é que façamos um sacrifício do nosso mau sentimento. Cada um vai morrer em si, o sentimento de raiva, o sentimento de ódio, né? O ódio é pior que a raiva, né? Do rancor. Aí, fazendo isso das pessoas inimigas, com energias escuras e densas perto de nós podemos fazer amigos com energias rarefeitas e luminescentes. Beleza? É isso aí. Então, vamos lá. Voltando lá. Nos casos de possessão grave, acharam aí? Acharam? Então, vamos. Nos casos de possessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado por um fluido pernicioso, né? Que neutraliza a ação dos fluidos salutares e o repele. Ora, o que é esse fluido? É a própria energia do pensamento, certo? É a própria energia do pensamento. Que, digamos assim, eu estou aqui com um certo grau de raiva. Aí, daqui a pouco, com essa pessoa. Então, tudo que essa pessoa fala, eu sou contra. Tudo que essa pessoa faz, eu sou contra. Aí, num grau pior, eu já estou tramando uma espécie de algo que a faça sofrer. Né? Percebe a coisa? Então, o que é isso? Esse fluido é o pensamento. É o pensamento. Né? Aí o espírito, meu anjo da guarda, vem perto de mim
e ele realiza uma oração. Ele fica luminescente, como são todos aqueles espíritos elevados da obra de André Luiz. Eles ficam lá luminescentes, perto de mim. Pode não ter adiantado nada. Pode ter dado efeito nenhum. Por quê? Esse fluido pernicioso neutraliza a ação dos fluidos salutares. Deu para entender? É o caso de obsessão grave. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Aí como é que você vai fazer isso? Como é que você vai contribuir para solucionar esse problema no curto prazo? Ficou fácil ou complicado? Complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Pensa, por exemplo, no passado, lá no século XVII, século XVIII, nós matamos um parente nosso. E esse parente está desencarnado. Como tem no livro, Nos Domínios da Mediunidade, uma filha matou um pai envenenado, porque o pai era contra o casamento dela com determinada pessoa. Lembra? Uhum. Aham. Aí, o que acontece? Como é que você vai chegar para esse pai, né? E dizer, olha, isso já passou, deixa ela em paz, já foi. Ele vai, já foi, não, tá bom, tranquilo. Dá um aperto de mão aqui, dá um abraço, Não. acabou. Percebe? Não. Isso vai demandar um prazo, às vezes longo. Às vezes longo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau, mediante ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade. É preciso que se expulse o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo, né? Aí, como é que é isso aqui, João? Uma relação de ódio, por exemplo, de 30 anos. Né? Uma relação de ódio de 30 anos. Aí, o espírito já cansou de nos influenciar negativamente. E nós estamos sofrendo há muito tempo com essa questão. Está a ponto de melhorar a situação? Tá. Então chama algum espírito muito elevado, geralmente uma mulher, que é mais doce, né? O homem é muito raciocínio, fala, blá, 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 mas na hora de fazer não tem o coração para fazer, né? Aí chama uma mulher lá, super amorosa, super doce, e ela espera aquele encarnado dormir, faz uma oração significativa, os dois espíritos acham que ela é a mãe de Jesus. Aí ela fala, meus filhos, vocês têm que perdoar. Funciona. Expulsou o fluido mal. O espírito, digamos assim, aceitou, vai com aquela mulher que vai colocá-lo numa colônia de recuperação. E aí, depois de... Ela arrumou um trabalho para ela. Mas ela já tinha milhares de outros. Mas ela tem um tempinho, uma vez por mês, vem ali ficar 5 minutos, porque ela é o apoio daquele espírito que deixou de obsidiar alguém. Compreende a coisa? Inclusive, o mentor do André Luiz, ele fala, né? Que ele diz assim, que o André Luiz quer ajudar, e ele diz assim, nós não sabemos fazer isso, porque nós não temos o amor de uma mãe. Nós não sabemos dar o amor da mãe, a gente não tem esse amor igual. Ele fala isso, achei lindo esse pedaço, João. Aí ela faz a prece, né? Aí acaba os dois se reconciliando. Agora, se não é uma relação de ódio, se é uma relação de interesses, complica mais. Se é uma relação de desejo, complica mais. Por quê? Aí os espíritos superiores vão lá e afastam aquele espírito. Mas o encarnado ou a encarnada gosta daqueles pensamentos. Gosta. Então, ela ou ele vão buscar
vai atrás daqueles fluidos, porque fazem bem, né? Aí, mas você, a espírito não tão experiente, mas essa pessoa veio à casa espírita para se livrar da influência obsessiva, a gente retira o espírito obsessor e ele vem atrás do obsessor? Porque uma coisa é o que você diz querer, e outra coisa é a profundidade do prazer que a alma sente com aqueles fluidos mais profundos, que a própria razão da pessoa, digamos assim, não tem força suficiente para se libertar daquela vontade. Deu para entender? Então fica uma luta de fluidos. Fica uma luta de fluidos. O fluido mal foi retirado. Aí o encarnado diz, mas eu quero aquele fluido. O que você vai fazer? Só no prazo longo para resolver. Então, vamos lá. Esta é a ação mecânica. Quer dizer, se é questão de fluido, a gente tem que lembrar da física. É uma questão de energia, é uma questão de fluidos que tem uma densidade, mas que não basta. Viu? Viu aí? Ó, não basta. Quer dizer, eu afastei o espírito inferior de você. Beleza, olha só, ele melhorou. Está super bem. Está menos entristecido. Está mais jovial. Está mais alegre, expansivo e de forma equilibrada, sem manifestações excessivas e tal. Mas não basta. É preciso, acima de tudo, que se atue sobre o ser inteligente. Então tem que atuar na inteligência. Tem que atuar no pensamento, ao qual se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, maior a autoridade. Aí vem o espírito super elevado. E aí aquele espírito inferior, percebendo aquela natureza elevada, ele realmente se afasta. Mas o espírito superior não vai ficar ali sempre, né? E depois de um tempo, aquela raiva que o espírito inferior sentia pelaquela pessoa, volta. Pode não resolver de vez, mesmo o espírito superior. Beleza? Beleza. E tem que mudar o pensamento de um e de outro, do encarnado e do desencarnado, ou de ambos os encarnados, ou de ambos os desencarnados. Tem que atuar na inteligência. Ainda não é tudo. Veio um super superior, uma força moral muito grande, atuou na inteligência pelas palavras ditas, o espírito melhorou. Não é tudo. Não é tudo. Para garantir-se a libertação, é preciso induzir. Quanto tempo? Induzir o espírito perverso a renunciar seus maus desígnios, né? Sua má vontade. Aí como é que você vai tirar a ideia de alguém que, na vida anterior, 300 anos atrás, eu era pior do que hoje eu sou. Beleza. Então, eu cometi um assassinato? Pode ser? Aí a pessoa morreu. Ou eu, 300, 400 anos atrás, eu me interessei pela mulher de um outro cara e aí acabei com o casamento dele. Aí o que acontece? Esse cara vai me perdoar? Fácil? Não, tá tranquilo. Pode não. Então, preciso induzir o espírito a renunciar aos maus desejos. Isso pode demorar muito, mas é o caminho definitivo. Percebe o valor de uma reencarnação? Porque a pessoa está com uma raiva ali muito significativa. Aí a reencarnação apaga essa raiva. Vê o benefício de uma reencarnação? Tem que fazer o espírito renunciar aos seus maus desígnios. Fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem. Aí o espírito diz assim para ele, olha, essa pessoa errou com você, mas faz 300 anos.
400 anos. E você está aí relutante em perdoar. Tá. Mas eu vou te mostrar para ela o que você fez 500 anos antes atrás. Deve entender a coisa? Aí ele, mas eu fiz isso? Foi. Então você está sofrendo o que fez os outros sofrer. E vocês estão nesse processo educativo há 1 milênio, porque se eu for mais para trás, a história de vocês é uma coisa gravíssima. É um drama que não está escrito em livro. É uma coisa que Deus do céu. Então se arrependa, meu filho. Porque só o arrependimento vai dar um basta nessa irritação, nessa vida de ódio que vocês estão levando. Né? E aí passe a desejar o bem, porque você vai ter essas características. Aí, todo luminescente. Ó, vou te pegar e vou te levar para uma colônia espiritual superior. Bah, leva você lá. Esse aqui é um lugar magnífico. Mas você não pode ficar aqui. Você tem que se arrepender, porque você também errou. E você tem que desejar o bem para ter o mérito de morar entre esses. Beleza? E ele diz, beleza, agora eu vou trabalhar. Por meio de instruções habilmente ministradas. Está vendo aí a coisa? Não são simplesmente eu vou dar instrução aqui. Não. Elas têm que ser ministradas com habilidade, em evocações particulares, tendo em vista a sua educação moral. Enfim, tem que estar educado moralmente para se transformar. Só então se pode ter a dupla satisfação de libertar o encarnado e converter um espírito imperfeito. Dupla satisfação. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da prece. Né? Então, vê aí. Se o próprio obsidiado está compreendendo a situação, estou entendendo tudo, que estou recebendo uma influência superior, e eu quero me livrar disso, estou prestando concurso e faço prece, a tarefa fica muito mais fácil. Beleza? O mesmo se dá quando seduzido. O mesmo não se dá quando, seduzido por um espírito embusteiro, ele se ilude sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o lança, visto que, então, longe de auxiliar, o obsidiado repele toda assistência. É o caso da fascinação infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Olha o que ele está falando. Né? A fascinação. A pessoa obsidiada está iludida. Certo? E só tem uma solução para libertar alguém de uma fascinação. Qual? Convém só uma. Convencê-la. Lê lá no Livro dos Médiuns, nesse capítulo que ele cita aqui, o 23, que trata das obsessões. O fascinado só tem uma solução para ele. Qual? Você tem que convencê-lo de que aquela ideia é uma ideia equivocada. Mas isso, às vezes, diz Kardec, é muito difícil. E, às vezes, é impossível. Está literalmente escrito no Livro dos Médiuns. O que você faz? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí, só tem essa solução. Você tem que convencer que ele está equivocado. Mas ele até se compraz naquela ideia. Aí você fala com ele. Ele já fica com raiva de você. E às vezes é impossível. Então você não vai ter solução para aquilo. E a fascinação pode levar a uma pessoa a uma situação vexatória, vai passar vergonha. Uma situação perigosa. Percebe a coisa? Por exemplo, eu tinha um amigo que quando começou esse negócio de que o pedestre tem o local na... Não, ele pode atravessar a faixa de pedestre que o carro tem que parar. Agora eu estou na faixa de pedestre, eu ponho a mão, estico a mão mais alto que eu puder. Aí eu falei para ele, e se o cara não estiver olhando?
E se ele estiver introspectivo, pensando em problemas familiares, ou ficou desempregado? Não, mas eu sou o rei da faixa. Vai. Quase morreu atropelado. Estava fascinado? Estava fascinado. Teve solução? Não. O que ele melhorou? A situação de perigo pela qual passou fez a pessoa melhorar. Mas podia ter sofrido um acidente. Vê a coisa? A obsessão simples, você mostra para o espírito a solução para a obsessão simples, que não tem consequências graves. A obsessão simples é só chato, é uma pessoa, como a gente está estudando aqui, a pessoa está falando aqui na orelha, né? Então, a obsessão simples é só um espírito inoportuno, alguém chato. Não tem consequência. Então, não fica preocupado com a obsessão simples. E a solução para ela é: você tem que mostrar que você não está iludido. Você tem que pedir auxílio aos espíritos superiores, né? E os protetores, ao anjo da guarda e os protetores. Você tem que orar pelo espírito inferior. Você tem que se mostrar firme e benevolente com ele, né? São as soluções para a obsessão simples. Para a fascinação, só tem uma. Você conversa com ele. Conversa com a pessoa que está fascinada. Muitas vezes não vai ter solução. E o subjugado, se estiver numa subjugação, o auxílio de um terceiro pode ser relevante, porque ele vai retirar esses fluidos, a pessoa está sem vontade, né? Ela perdeu a vontade, perdeu o livre-arbítrio, não tem que vir um terceiro com força moral para retirar os fluidos ruins, a pessoa toma um passe, aí funciona. Beleza? Aí também pode recorrer ao médium, é um médium, digamos, de grande valor, que a gente saiba que é uma boa pessoa e tal, para que ele dê conselhos, nesse caso da subjugação. Em todos os casos de possessão, a prece é o mais poderoso auxiliar que se tem para agir contra o espírito obsessor. Então, vejam aí, a prece, né? Todos os casos de obsessão, a prece é um poderoso auxílio. Beleza? Então, vamos parar por aí, né, gente? E aí eu acho que na próxima aula a gente acaba, né? E aí tá bom, encerramos o ano aí no dia 16 de dezembro, tá ótimo. E acabamos o Evangelho, pode comemorar, traz um bolo para frente do celular na próxima aula, um suco de laranja. Hã? Uma banana, né, Ana? Uma barrinha de cereal. Um cafezinho. É melhor essa opção de vocês aí. Então, traz uma banana. Vou deixar o bolo para lá. João, será que a gente consegue acabar na próxima? É capaz, né? Faltam o 82, o 83 e o 84, né? Ela é grande, né? Porque tem os... A nota explicativa... Não, eu sei, mas... Depois. Cada um lê sozinho a nota explicativa. Mas o 82, ele tem ali, né, a parte... Ó, no 82, repete de novo, ó, o capítulo 12, item 5 e 6. Eu vou pedir para vocês falarem esse aí. Nós falamos já umas 4 vezes esse. Então, aí alguém vai falar o que tem no capítulo 12, Amai os inimigos, o item 5 e 6, beleza? Esse mesmo. Mas acho que dá, sim. Quem vai fazer vamos ver, se Deus quiser. Quem vai fazer a prece? Senhor Deus, agradecidos estamos por esta oportunidade de estudo do Teu Evangelho, do Evangelho de Jesus, que nos consola, que nos ajuda a percorrer a nossa jornada evolutiva. Agradecer ao João pela disponibilidade que tem de nos auxiliar, fazendo com que as ideias fluam em nossos pensamentos de uma maneira mais simples e mais objetiva. Que Jesus possa ampará-lo, amparar as nossas irmãs aqui presentes, amparar as suas famílias e também a todos aqueles que escutarão deste dia, deste Evangelho de hoje,
que Jesus possa iluminar a todos. Que a tua paz, Senhor, reine em todo o orbe, envolvendo a todos os sofredores, a todos aqueles que por algum motivo nesse instante chora, sofre, padece agruras. Que a tua luz, Senhor, possa ser o lenitivo a cada um, mas que busquemos essa luz para os nossos corações e caminhar junto de ti e chegar ao seu patamar um dia, nesta caminhada, nessa luta árdua desta encarnação e de outras tantas que virão. Que a tua luz, Senhor, possa iluminar a todos nós, hoje, agora e sempre. Muito obrigada por tudo, permanece conosco e que assim seja. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Tchau, obrigado, João. Tchau, Um gente. abraço. Fiquem com Deus.